Baruch Spinoza nasceu em 24 de novembro de 1632, em Amsterdã, cidade que na época era um dos centros comerciais e intelectuais mais vibrantes da Europa. Sua família fazia parte da comunidade judaica sefardita, formada por judeus de origem espanhola e portuguesa que fugiram da Inquisição e encontraram refúgio nos Países Baixos, onde gozavam de relativa liberdade religiosa em comparação com o restante do continente. A família Spinoza, de origem portuguesa, pertencia a uma classe mercantil próspera dentro da comunidade judaica. O pai de Baruch, Miguel de Spinoza, era um comerciante respeitado, e a família mantinha boas relações com instituições comunitárias e religiosas locais. Dentro desse contexto, Baruch recebeu uma educação tradicional judaica, com forte ênfase no estudo da Torá, do Talmud e da filosofia religiosa. Desde cedo, Spinoza demonstrou notável inteligência e aptidão para o pensamento abstrato. Seu contato inicial com os estudos judaicos foi profundo, mas não suficiente para conter sua curiosidade crescente por outros campos do saber. Ainda jovem, começou a entrar em contato com ideias filosóficas e científicas que circulavam fora da comunidade judaica, especialmente o racionalismo de René Descartes e os avanços científicos da época. A Amsterdã do século XVII era um caldeirão cultural e intelectual. A cidade oferecia acesso relativamente livre a livros, ideias e debates que, em outros lugares da Europa, seriam censurados. Spinoza teve contato com pensadores protestantes liberais, humanistas e membros da nascente comunidade científica, o que ampliou significativamente sua visão de mundo para além dos limites impostos pela tradição religiosa. Esses novos horizontes de pensamento logo entraram em conflito com os dogmas da comunidade judaica. As autoridades religiosas viam com grande preocupação a disposição de Spinoza em questionar os fundamentos da fé e reinterpretar conceitos sagrados através da razão. Ainda jovem, ele começou a desenvolver ideias consideradas heréticas, como a concepção não literal da Bíblia e uma visão de Deus mais próxima da natureza do que da figura antropomórfica tradicional. A educação recebida por Spinoza na Yeshivá e escola judaica não o impediu de duvidar e buscar respostas fora da ortodoxia. Ele percebia a religião como um sistema moral útil, mas não necessariamente verdadeiro em sentido metafísico. Essa postura o levou a uma crescente alienação dentro da comunidade, culminando em tensões explícitas com líderes religiosos. Além disso, a comunidade sefardita, apesar de relativamente livre, vivia sob o constante medo de represálias externas e de perder sua frágil posição social em Amsterdã. Por isso, qualquer comportamento que ameaçasse a imagem de coesão interna ou que desafiasse abertamente as crenças tradicionais era visto como perigoso. Spinoza, com seu espírito livre e questionador, rapidamente se tornou um símbolo dessa ameaça. A formação intelectual de Spinoza não foi moldada apenas pela tradição judaica, mas também pela atmosfera cosmopolita e comercial de Amsterdã. O pensamento econômico e a ética do trabalho também influenciaram sua visão de uma sociedade racional. A interação com outras línguas, culturas e filosofias permitiu que ele desenvolvesse uma perspectiva única, que mais tarde viria a romper radicalmente com as escolas filosóficas anteriores. Apesar das pressões religiosas, sociais e familiares, Spinoza manteve seu compromisso com a busca pela verdade racional. Sua juventude foi marcada por um amadurecimento filosófico precoce e por um distanciamento gradual das convenções de sua origem. Esse movimento interno, impulsionado por uma inquietação intelectual profunda, lançaria as bases para sua posterior obra filosófica, caracterizada pela originalidade e pelo rigor lógico. A adolescência e juventude de Baruch Spinoza foram marcadas por um afastamento gradual e determinado dos limites da ortodoxia religiosa. À medida que amadurecia, suas ideias se tornavam cada vez mais ousadas, não apenas desafiando os preceitos da religião que herdara, mas também propondo uma nova abordagem para o entendimento da realidade. Esse processo de ruptura não foi impulsivo, mas fruto de uma reflexão profunda e progressiva que o distanciou do pensamento teológico dominante.
Uma das principais causas desse rompimento foi a crescente influência do racionalismo cartesiano. A leitura das obras de René Descartes, especialmente o discurso do método e as meditações metafísicas, apresentou a Spinoza um novo modelo de conhecimento baseado na razão pura e na dúvida metódica. Essa filosofia oferecia uma alternativa poderosa à explicação religiosa tradicional, centrada na revelação e na autoridade. Para Spinoza, a razão mostrava-se superior à fé como instrumento de compreensão do mundo. Além de Descartes, Spinoza também entrou em contato com ideias de pensadores menos ortodoxos, como Giordano Bruno, que havia sido queimado pela Inquisição por defender uma concepção panteísta do universo. Embora Spinoza desenvolvesse uma versão própria e sistemática dessa visão, o contato com tais ideias o encorajou a ultrapassar os limites filosóficos estabelecidos e a elaborar uma concepção inovadora de Deus, do homem e da natureza. Esse crescente afastamento do pensamento religioso tradicional culminou em sua rejeição da interpretação literal das Escrituras. Para Spinoza, a Bíblia não era um texto ditado diretamente por Deus, mas uma obra histórica, escrita por diferentes autores em contextos diversos. Essa posição, radical para a época, implicava negar o caráter absoluto da revelação e colocava em xeque a autoridade das instituições religiosas que nela se apoiavam. As discussões que Spinoza travava com membros da comunidade intelectual holandesa também influenciaram decisivamente sua formação. Participando de círculos que promoviam debates sobre ciência, metafísica e política, ele encontrou um espaço onde suas ideias podiam ser desenvolvidas com mais liberdade. Embora não fosse ainda um autor publicado, já exercia influência sobre colegas e professores por meio de suas análises e argumentos rigorosos. Esse envolvimento intelectual fora dos limites da sinagoga provocou reações negativas entre os líderes religiosos judeus. Spinoza passou a ser visto não apenas como um jovem desviado, mas como uma ameaça real à coesão doutrinária e à autoridade da comunidade. Com o tempo, surgiram acusações formais de heresia e blasfêmia, alimentadas por rumores de que ele negava a imortalidade da alma e a existência de um Deus pessoal. A situação atingiu seu ápice em 1656, quando o Tribunal Rabínico de Amsterdã emitiu um decreto de excomunhão, conhecido como Schering, contra Spinoza. Esse documento, escrito em termos severos, o acusava de heresias abomináveis e o amaldiçoava solenemente, proibindo qualquer membro da comunidade de manter contato com ele. A excomunhão não apenas o isolou socialmente, mas marcou uma ruptura definitiva com o judaísmo institucional. Ao contrário do que se poderia esperar, Spinoza não recorreu nem tentou defender-se publicamente. Aceitou o Schering com notável serenidade, o que revela um traço essencial de seu caráter, da convicção firme de que a busca pela verdade exige coragem para suportar o isolamento e a incompreensão. Esse momento, embora doloroso, lhe abriu espaço para trilhar um caminho filosófico totalmente autônomo. A excomunhão funcionou, paradoxalmente, como um rito de passagem. A partir de então, Spinoza pôde se dedicar exclusivamente à filosofia, livre dos vínculos com dogmas religiosos. Passou a escrever de forma mais sistemática e a estruturar seu pensamento de maneira rigorosa, baseando-se apenas na razão e na lógica. Esse novo momento marcou o início de sua verdadeira produção filosófica, ainda que anônima e cautelosa. Após sua excomunhão, Baruch Spinoza passou a viver à margem das instituições religiosas e sociais que até então haviam moldado sua existência. Sem o apoio da comunidade judaica e sem vínculos com qualquer igreja cristã, ele abraçou uma vida de modéstia e discrição. Para sustentar-se, escolheu uma profissão artesanal e intelectualmente respeitada, tornou-se polidor de lentes para telescópios e microscópios, atividade que o colocou em contato com os avanços científicos mais recentes e reforçou seu apreço pela precisão, pela clareza e pela objetividade. O trabalho com lentes, longe de ser apenas um meio de subsistência, influenciou profundamente sua maneira de pensar. A ótica exigia paciência,
rigor e atenção aos detalhes, qualidades que também marcariam seu método filosófico. A prática diária de refinar vidros para observar o universo com mais nitidez funcionava como metáfora concreta de sua busca por um conhecimento mais claro da realidade. Para Spinoza, assim como as lentes corrigem a visão física, a razão deve corrigir a percepção distorcida que os homens têm da existência. Durante esse período, Spinoza mudou-se para localidades menores e mais tranquilas, como Risburgo, perto de Leiden, onde viveu com relativa paz e anonimato. Ali, pôde dedicar-se quase inteiramente ao estudo e à escrita. Seu círculo de amizades incluía pensadores livres, reformadores religiosos moderados e jovens estudiosos, com os quais mantinha intensas trocas epistolares. Embora se mantivesse afastado da vida pública, suas ideias circulavam por meio de cartas e manuscritos, despertando tanto admiração quanto inquietação. As lentes também o aproximaram do ambiente científico europeu. Spinoza manteve contato com estudiosos como Christian Huygens, um dos maiores cientistas da época, e tinha conhecimento das descobertas de Galileu Galilei e Johannes Kepler. Essas interações o mantinham atualizado com o pensamento científico e reforçavam sua convicção de que o universo é regido por leis racionais e necessárias, uma ideia que mais tarde se tornaria central em sua filosofia. Apesar do isolamento, Spinoza nunca esteve realmente sozinho. A correspondência com outros filósofos e cientistas consolidou sua reputação como um pensador profundo e original. Em suas cartas, discutia desde problemas metafísicos até questões de ética e política. Esse intercâmbio epistolar foi fundamental para o desenvolvimento de sua obra e para a difusão de suas ideias em círculos intelectuais seletos, ainda que sob constante vigilância. Ao mesmo tempo, Spinoza começou a elaborar seus próprios textos filosóficos, de forma metódica e sistemática. Ainda que não os publicasse imediatamente, seus manuscritos revelam um esforço para construir um sistema coerente, baseado em princípios racionais e na geometria como modelo de exposição. Sua escrita era contida, precisa e impessoal, se espelhando sua crença de que o conhecimento verdadeiro deve ser isento de paixões e preferências subjetivas. A vida retirada que levava também refletia uma escolha ética. Spinoza acreditava que o sábio deveria cultivar a moderação e a autonomia, evitando tanto a fama quanto o conflito. Essa postura não era apenas precaução diante dos perigos da censura, mas parte de seu ideal filosófico de liberdade interior. Para ele, viver segundo a razão implicava renunciar às ambições mundanas e encontrar contentamento na compreensão racional da ordem do mundo. Sua convivência com diferentes correntes de pensamento, reformadores protestantes, racionalistas, libertinos, ampliou seu repertório intelectual. Embora mantivesse distância crítica de todas as tradições, extraía delas elementos que pudessem ser integrados ao seu sistema. Essa abertura seletiva revela a maturidade de um pensador que buscava, mais do que combater ideias rivais, compreender sua lógica interna para transcendê-las racionalmente. Durante essa fase, Spinoza também começou a escrever o que seria uma de suas primeiras obras filosóficas importantes, o Tratado da Correção do Intelecto, Tractatus de Intellectus Emendatione. Nesse texto, ele examina os obstáculos ao verdadeiro conhecimento e propõe métodos para superá-los, defendendo a ideia de que o intelecto humano pode ser aperfeiçoado através da razão. Embora o tratado tenha permanecido inacabado, já revela os fundamentos de seu pensamento, a busca pela clareza, a superação das paixões e o ideal de uma vida guiada pela razão. A trajetória filosófica de Spinoza foi marcada por um silêncio estratégico, cuidadosamente cultivado para preservar sua liberdade de pensamento. Em uma época em que as ideias eram constantemente vigiadas e perseguidas pelas autoridades civis e religiosas, publicar certas doutrinas podia custar não apenas a reputação, mas a própria vida. Spinoza, ciente dos riscos, optou por uma postura de discrição pública, sem nunca abandonar a radicalidade de seu pensamento. Essa reserva não significava timidez ou covardia, mas sim prudência filosófica.
Spinoza compreendia que a verdade, quando revelada de forma abrupta, frequentemente encontrava resistência violenta. Por isso, preferia compartilhar suas ideias apenas com um círculo restrito de interlocutores confiáveis. Essa estratégia garantiu que ele continuasse a desenvolver seu sistema filosófico sem sofrer, até certo ponto, a repressão direta que tantos outros pensadores enfrentaram. Mesmo os textos que eventualmente vieram a público durante sua vida foram publicados de forma anônima ou sob pseudonimos. Essa escolha editorial revela um pensador consciente das forças com as quais lidava, a censura das autoridades políticas, o poder das igrejas e a intolerância do público em geral. Spinoza sabia que seu sistema, ao questionar as bases da religião revelada e propor uma metafísica completamente racionalista, seria recebido como uma ameaça. Durante esse período de silêncio calculado, Spinoza aprofundou suas investigações sobre a natureza da mente humana, da realidade e da liberdade. A maturação de seu pensamento o levava cada vez mais a construir uma filosofia sistemática, que unificasse ontologia, epistemologia e ética sob um mesmo princípio, da razão. Ele estava convencido de que, se bem compreendida, a razão poderia revelar a estrutura essencial do universo e conduzir o ser humano a uma forma de vida verdadeiramente livre. Ao mesmo tempo, o filósofo começou a esboçar o projeto de uma obra ambiciosa que expressasse sua visão do mundo com rigor matemático. A ideia de apresentar a filosofia humor geométrico, ou à maneira dos geometras, não era apenas uma escolha de estilo, mas uma afirmação de método. Para Spinoza, a clareza e a necessidade com que se demonstram os teoremas da geometria deviam servir de modelo para a exposição da verdade filosófica. Esse rigor formal também implicava um afastamento da retórica e da linguagem afetiva. Spinoza evitava apelos emocionais ou argumentos baseados na autoridade. Sua escrita, quase austera, buscava espelhar a estrutura objetiva do real. Essa neutralidade estilística era, por si só, uma tomada de posição contra os discursos religiosos que se sustentavam em promessas, ameaças e dogmas. Apesar de sua discrição, Spinoza passou a ser alvo de crescente atenção e desconfiança. Intelectuais que tinham acesso aos seus manuscritos o consideravam um pensador excepcional, mas também reconheciam o potencial explosivo de suas ideias. Em algumas cartas, seus interlocutores o advertiam sobre os perigos de tornar públicos certos argumentos, especialmente aqueles que diziam respeito à religião. Ele, por sua vez, respondia com moderação, sempre reafirmando que sua busca era pela verdade e não pela provocação. A fama discreta de Spinoza crescia, e com ela, também o temor que suas ideias inspiravam. Algumas figuras influentes tentaram atraí-lo para cargos acadêmicos, como ocorreu quando lhe foi oferecida uma cátedra na Universidade de Heidelberg. Spinoza recusou educadamente, temendo que a posição implicasse em restrições à sua liberdade intelectual. Ele preferia manter sua autonomia filosófica, ainda que isso significasse continuar vivendo de modo modesto e sem reconhecimento oficial. Essa opção por uma existência retirada, mas intelectualmente ativa, fazia de Spinoza uma figura singular em seu tempo. Ao contrário de muitos filósofos que buscavam patronos ou inserção institucional, ele escolheu o caminho da independência solitária. Essa independência não era apenas uma condição prática, mas um ideal ético. O sábio, para Spinoza, deve ser livre em pensamento e ação, mesmo que isso o coloque em conflito com o mundo. No silêncio cauteloso de sua vida cotidiana, Spinoza preparava as bases de uma filosofia que, décadas depois, seria reconhecida como uma das mais audaciosas e coerentes da história do pensamento ocidental. Sua recusa em ceder às pressões externas preservou a integridade de sua obra e permitiu que ele continuasse a desenvolver, sem concessões, uma visão radical da existência, da razão e da liberdade. Em 1670, Baruch Spinoza rompeu o silêncio público com a publicação de uma obra que se tornaria um dos marcos do pensamento moderno, o Tratado Teológico-Político, Tractatus Theologico-Politicus. Lançado anonimamente,
Com a falsa indicação de uma editora fictícia e um local de publicação enganoso, o livro provocou reações intensas quase imediatas. Nele, Spinoza articulava uma crítica radical ao uso político da religião e defendia com vigor a liberdade de pensamento em uma sociedade racional e justa. O texto foi, desde o início, percebido como incendiário. Ao tratar de temas como a natureza da revelação, a interpretação das escrituras e o papel do Estado, Spinoza desafiava pilares ideológicos profundamente arraigados. Ele argumentava que os textos sagrados não deveriam ser interpretados literalmente, mas sim analisados com os mesmos métodos críticos aplicados a qualquer outro documento histórico. Essa abordagem era inédita em sua sistematicidade e ousadia, fundando, de fato, a crítica bíblica moderna. O principal alvo da obra era a instrumentalização da religião por parte das autoridades. Spinoza via com clareza como os governantes utilizavam o medo religioso para subjugar populações e justificar a repressão. Nesse sentido, ele afirmava que a religião, quando divorciada da razão e submetida aos interesses políticos, tornava-se um instrumento de tirania. Essa crítica atingia tanto os líderes eclesiásticos quanto os políticos que se apoiavam neles para manter o controle social. Um dos pontos centrais do tratado era a defesa da liberdade de expressão e de pensamento. Spinoza sustentava que a diversidade de opiniões não era um risco à ordem pública, mas uma de suas garantias mais fundamentais. Para ele, o verdadeiro perigo não residia nas ideias divergentes, mas na imposição de uma ortodoxia única. Um Estado racional deveria permitir aos cidadãos o direito de pensar e dizer o que quiserem, contanto que não atentem diretamente contra as leis civis. Na concepção política de Spinoza, o Estado não deveria se fundar na autoridade divina, mas na razão humana. A soberania, para ele, residia no povo, e o poder legítimo era aquele que assegurava a paz, a liberdade e a segurança coletiva. Ao contrário das teocracias ou dos regimes absolutistas, ele propunha uma forma de governo baseada em leis racionais, acessíveis a todos os cidadãos por meio do uso livre da razão. Essa proposta de secularização da política, ainda que hoje pareça comum, era extremamente revolucionária em sua época. Ao separar explicitamente a teologia da política, Spinoza estabelecia os contornos de um novo paradigma de convivência social, no qual a religião seria um assunto privado, e o Estado, uma instituição laica e racional. Era um passo decisivo rumo à ideia moderna de laicidade. O Tratado Teológico-Político também causou impacto por sua defesa da democracia como forma política superior. Spinoza via na democracia a expressão mais fiel da racionalidade coletiva, pois nela os cidadãos participam diretamente das decisões e têm suas vozes igualmente consideradas. A igualdade política, para ele, era não apenas um direito natural, mas uma exigência da razão para a manutenção da paz e da liberdade. A recepção do tratado foi controversa. Embora elogiado por alguns poucos intelectuais, a obra foi amplamente condenada por autoridades religiosas e civis. Em diversas cidades, foi banida e classificada como o livro do diabo. Seu autor, embora não identificado oficialmente, logo foi reconhecido nos círculos eruditos, o que reforçou sua fama de pensador perigoso e herético. A repercussão do livro demonstrava o quão incomodas eram as ideias de Spinoza para os poderes estabelecidos. Apesar da perseguição, Spinoza não se retratou nem buscou refúgio no silêncio absoluto. Continuou escrevendo com vigor, embora com mais cautela em relação à publicação de seus textos. Ele sabia que havia ultrapassado um limite simbólico ao intervir no debate público de maneira tão incisiva. A partir do Tratado Teológico-Político, sua filosofia ganhava não apenas profundidade, mas também projeção política. Este livro, embora não seja sua obra principal em termos sistemáticos, talvez seja o mais impactante em termos históricos. Com ele, Spinoza não apenas antecipou fundamentos do Estado moderno e da liberdade civil, como também lançou um desafio ético e intelectual que ainda ecoa nos debates contemporâneos.
O Tratado Teológico-Político foi, em essência, um manifesto racionalista contra o dogmatismo, e uma convocação à coragem de pensar. A obra que consolidaria definitivamente o nome de Baruch Spinoza na história do pensamento ocidental foi Ética Demonstrada segundo a Ordem Geométrica, escrita ao longo de vários anos, mas publicada apenas póstumamente. Nesse tratado monumental, Spinoza se propôs a construir um sistema filosófico inteiramente dedutivo, no qual os princípios mais fundamentais da realidade, da mente e da moralidade fossem demonstrados com a precisão de um teorema matemático. Essa escolha metodológica não era acidental, refletia sua convicção de que a verdade filosófica deve ter o mesmo rigor que as verdades matemáticas. A ética é estruturada em 5 partes, cada uma dedicada a um aspecto central da existência: Deus, a mente humana, as emoções, a servidão humana às paixões, e por fim, a liberdade alcançada por meio da razão. Spinoza não via esses temas como esferas separadas, mas como expressões distintas de uma única realidade racional. Ao longo da obra, ele explora a interconexão entre todas as coisas, demonstrando que nada é contingente ou gratuito, mas tudo segue uma necessidade lógica. Na base de seu sistema está a definição de Deus como a substância única, absolutamente infinita, que compreende infinitos atributos. Essa definição revolucionária desfaz a separação entre Deus e o mundo, entre Criador e criatura. Para Spinoza, Deus não é um ser pessoal e transcendente, mas a própria realidade em sua totalidade. Essa identificação, frequentemente resumida pela expressão Deus sive natura, Deus ou a natureza, marca um rompimento radical com a tradição teológica e inaugura um novo naturalismo filosófico. Esse monismo ontológico tem implicações profundas. Ao negar a existência de causas finais externas à natureza, Spinoza rejeita a noção de que o mundo foi criado com um propósito específico. Tudo o que existe, existe em virtude da necessidade da própria natureza divina. Assim, a causalidade é estritamente imanente, dos efeitos decorrem das propriedades dos seres, não de intenções ocultas. Essa visão transforma a forma como entendemos a liberdade, o bem e o mal, a mente e o corpo. No campo da antropologia filosófica, Spinoza propõe uma teoria da mente que também rompe com os dualismos tradicionais. Para ele, mente e corpo são 2 modos de expressão de uma mesma substância. Essa visão, chamada de paralelismo psicofísico, implica que não há uma relação causal entre mente e corpo, mas uma correspondência entre os estados mentais e corporais. Com isso, Spinoza antecipa de forma impressionante algumas ideias da neurociência moderna. As emoções humanas, que ele chama de afetos, são analisadas com igual rigor. Spinoza não as vê como forças externas à razão, mas como expressões naturais do conatus, o esforço essencial que define cada ser para perseverar em sua existência. As paixões são, portanto, variações desse impulso, provocadas pelas interações com outros seres. Quando não compreendidas, elas nos escravizam; quando compreendidas, podem ser integradas ao domínio da razão. A liberdade, em sua filosofia, não consiste na ausência de causas ou na possibilidade de escolha arbitrária, mas na compreensão das causas que nos movem. O homem livre, portanto, é aquele que age de acordo com a razão e entende a necessidade de tudo o que acontece. Essa concepção ética é profundamente racionalista e tem implicações práticas. Enquanto mais compreendemos o mundo e a nós mesmos, mais livres nos tornamos, não por escapar à causalidade, mas por nos alinharmos a ela com clareza e serenidade. A ética spinozista não é uma moral de proibições ou recompensas, mas uma busca pela beatitude racional. A felicidade, para Spinoza, não é um dom divino ou um prêmio moral, mas o estado de alegria duradoura que resulta do conhecimento adequado da realidade. Essa visão, embora austera, oferece um ideal de vida pautado na autonomia, na compreensão e na comunhão com a ordem do universo. A ética, portanto, é mais do que um tratado filosófico, se é uma tentativa de conduzir o leitor a uma forma superior de existência. Por meio de definições, axiomas,
proposições e corolários, Spinoza constrói um caminho que vai da ignorância à sabedoria, do medo à liberdade, da superstição à clareza. Essa obra, escrita com rigor lógico e precisão quase matemática, é também uma obra de profunda espiritualidade laica. Apesar de sua vida reservada e da relutância em se envolver nos centros institucionais do saber, Spinoza não viveu em completo isolamento intelectual. Ele manteve correspondência ativa com filósofos, cientistas, teólogos e curiosos de toda a Europa. Esse intercâmbio epistolar foi fundamental para a circulação de suas ideias e para a consolidação de uma rede de pensadores que, direta ou indiretamente, contribuíram para a disseminação do seu pensamento. Formava-se, assim, o que os historiadores posteriormente chamariam de o Círculo de Spinoza. Esse círculo não era uma escola formal, nem seguia uma estrutura hierárquica. Era, antes, um conjunto de interlocutores intelectuais com os quais Spinoza trocava ideias, refinava argumentos e discutia pontos críticos de sua filosofia. Entre os nomes mais destacados estavam Henry Oldenburg, secretário da Royal Society de Londres, e Heinrich Walter von Tiberius, matemático alemão interessado em ótica e metafísica, e Lodewijk Meyer, médico e filósofo holandês que colaborou na publicação do Tratado Teológico Político. Além desses, havia discípulos mais próximos que conviviam com Spinoza em Haia ou viajavam para encontrá-lo. Homens como Johannes Baumeister e Jarig Gelles, ambos envolvidos na publicação póstuma da Ética, faziam parte desse núcleo mais íntimo. A relação com esses amigos era marcada por uma intensa troca de manuscritos e discussões que envolviam não apenas filosofia, mas também ciência, política, teologia e linguística. O círculo também desempenhou um papel crucial na proteção de Spinoza. Diante do risco constante de perseguições e censuras, seus amigos o ajudavam a manter o anonimato, a revisar obras antes da publicação e a avaliar os impactos políticos de suas ideias. Essa rede de apoio permitiu que Spinoza mantivesse uma produção filosófica ativa, mesmo sob vigilância e pressões externas. Em muitos aspectos, sua sobrevivência intelectual dependeu tanto de sua prudência quanto da solidariedade desses colaboradores. Um elemento notável nesse grupo era a diversidade de formações e interesses. Havia médicos, juristas, matemáticos, comerciantes e professores, o que refletia a abrangência do pensamento spinozista. Sua filosofia não se restringia a questões metafísicas, mas tocava a problemas práticos da vida cotidiana, da política, da ética e da ciência. Essa amplitude permitia que interlocutores de diferentes áreas encontrassem em seus escritos ideias que dialogavam com seus próprios campos de estudo. Mesmo sem aceitar todos os pontos de sua doutrina, muitos desses correspondentes reconheciam em Spinoza um espírito rigoroso, original e destemido. Suas ideias sobre a liberdade de pensamento, a separação entre teologia e política, a natureza da mente e do corpo, entre outras, encontravam eco em um ambiente europeu cada vez mais marcado pelo confronto entre razão e dogma. O século XVII era terreno fértil para os embates entre tradição e novidade, e Spinoza oferecia uma síntese ousada entre conhecimento racional e emancipação intelectual. A correspondência com Oldenburg é especialmente ilustrativa da reputação crescente de Spinoza. Como intermediário entre diversos pensadores europeus, Oldenburg servia de elo entre Spinoza e o mundo científico inglês, inclusive Isaac Newton. Embora divergências filosóficas tenham limitado a aproximação, o diálogo demonstra o reconhecimento da profundidade de suas ideias. Mesmo os que discordavam dele, não podiam ignorá-lo. Essa disseminação epistolar funcionava como uma forma de publicação alternativa. Em tempos de censura, as cartas eram veículos eficazes para a circulação de teorias e argumentos. Muitas vezes, os manuscritos de Spinoza eram copiados e lidos em círculos privados antes de qualquer tentativa de impressão. Isso criava uma rede de recepção crítica que, embora discreta, era altamente influente. Sem ela, muitas das ideias do filósofo talvez tivessem sido esquecidas ou abafadas.
O papel do círculo spinozista também se estendeu após sua morte. Foram seus amigos e discípulos que reuniram, editaram e publicaram suas obras inéditas, garantindo que o sistema filosófico construído com tanto cuidado não se perdesse. O Opera Postuma, lançado pouco depois de sua morte, foi o principal fruto desse esforço coletivo. Nele estavam incluídas a ética, as cartas mais relevantes e tratados inacabados, e com isso, sua filosofia pôde alcançar um público mais amplo. Esse esforço de preservação e divulgação, feito por uma rede informal de amigos e admiradores, revela a força de uma filosofia que não dependia de instituições para se afirmar. O pensamento de Spinoza floresceu na margem dos centros de poder, amparado por uma comunidade intelectual dedicada à razão e ao diálogo. Os últimos anos de Baruch Spinoza foram marcados por uma intensa dedicação intelectual, serenidade pessoal e um isolamento voluntário que refletia tanto seu estilo de vida quanto a cautela necessária frente aos riscos políticos e religiosos de sua época. Vivendo em Haia, numa modesta residência sustentada por seu trabalho como polidor de lentes, o filósofo dedicava as horas ao estudo, à escrita e à correspondência com interlocutores selecionados. Embora sua saúde estivesse visivelmente fragilizada, Spinoza manteve-se intelectualmente ativo até o fim. Sua condição física era comprometida, em parte, pelas partículas finas de vidro inaladas ao longo dos anos de trabalho com lentes, uma atividade que exigia precisão extrema e envolvia riscos invisíveis. Mesmo ciente do agravamento de sua tuberculose, ele não se afastou de sua rotina intelectual. Esse comprometimento com a filosofia, mesmo diante do sofrimento físico, revela uma fidelidade inabalável à busca racional pela verdade, traço que o acompanhou desde a juventude. Durante esse período, Spinoza dedicou-se à revisão de manuscritos, à organização de suas ideias e à reflexão final sobre questões éticas, políticas e teológicas. Entre suas últimas iniciativas está o inacabado Tratado Político, no qual procurava expandir as reflexões políticas iniciadas no Tratado Teológico Político. A obra, que ficou interrompida antes de sua conclusão, apresenta uma visão realista das formas de governo e das dinâmicas do poder, distinguindo-se por sua sobriedade e atenção às limitações humanas. A escolha por não publicar a Ética em vida, embora compreensível dadas as perseguições religiosas, revela também o cuidado de Spinoza com a recepção de sua obra mais ambiciosa. Ele sabia que suas ideias poderiam ser mal interpretadas ou usadas contra ele. Por isso, tratou de confiar a publicação póstuma aos amigos de seu círculo mais íntimo, os quais respeitaram sua vontade e organizaram Opera Postuma com rigor editorial admirável. O falecimento de Spinoza, em 21 de fevereiro de 1677, passou quase despercebido fora dos círculos filosóficos. Sem pertencer a qualquer instituição oficial, sem títulos universitários ou cargos eclesiásticos, o filósofo morreu como viveu, discreto, autônomo e fiel aos seus princípios. Ainda assim, para aqueles que o conheciam ou correspondiam com ele, sua morte representou a perda de uma das mentes mais penetrantes de seu tempo. Pouco depois de sua morte, o Opera Postuma foi publicado em latim, incluindo não apenas a Ética, mas também cartas selecionadas, os inícios do Tratado Político, o Tratado da Reforma do Entendimento e o Compêndio de Gramática Hebraica. Essa publicação revelou ao mundo o alcance completo do sistema spinozista e ampliou de forma significativa a repercussão de suas ideias, que até então circulavam de forma restrita. A recepção imediata foi polarizada. Entre leitores atentos, a clareza e a profundidade da ética causaram admiração. Contudo, entre teólogos, autoridades religiosas e defensores do status quo, a obra foi rapidamente condenada. Em várias regiões da Europa, o livro foi proscrito, rotulado como perigoso e incluído em listas de obras proibidas. A censura não impediu, no entanto, que suas ideias continuassem a se espalhar, muitas vezes clandestinamente, em cópias manuscritas ou edições disfarçadas.
Filósofos do final do século XVII e início do XVIII começaram a se debruçar sobre a obra de Spinoza com maior atenção. Leibniz, embora crítico, manteve contato com textos de Spinoza e chegou a visitá-lo pessoalmente em 1676, poucos meses antes de sua morte. Embora posteriormente se distanciasse de suas doutrinas, o próprio Leibniz reconheceu a originalidade do sistema spinozista. Já outros pensadores, como Pierre Bayle, dedicaram longas análises à figura do filósofo, muitas vezes misturando fascínio com preocupação. O impacto imediato do pensamento spinozista não se limitou à filosofia. Suas ideias influenciaram debates sobre liberdade de consciência, secularização do Estado e racionalização das religiões. Ao propor uma visão integrada da natureza e uma ética fundada na razão, Spinoza ofereceu uma alternativa aos modelos teológicos e autoritários que ainda dominavam o imaginário europeu. Nesse sentido, sua influência começou a se insinuar em diversos campos, da política à teologia, da ciência à moral. Mesmo sob o peso da censura, o nome de Spinoza passou a circular em discussões acadêmicas, salões literários e debates filosóficos. Seu legado imediato foi o de uma ideia que não poderia mais ser contida, de que a razão humana, quando emancipada do medo e da superstição, poderia compreender a ordem do mundo e guiar-se com liberdade. Nos séculos que sucederam à morte de Baruch Spinoza, seu nome continuou a ser cercado por controvérsias e mal-entendidos. Durante muito tempo, ele foi rotulado como herege, ateu e subversivo. No entanto, à medida que o iluminismo ganhava força e as sociedades europeias passavam por transformações políticas, sociais e culturais profundas, as ideias de Spinoza começaram a ser revisitadas com uma nova sensibilidade. Sua filosofia, antes marginalizada, passou a ser vista como precursora de um projeto moderno de emancipação humana baseado na razão, na liberdade e na imanência da natureza. A virada iluminista do século XVIII foi decisiva para essa reavaliação. Filósofos como Diderot, D'Holbach e até mesmo Kant se depararam com os argumentos rigorosos e ousados de Spinoza, embora cada um tenha lidado com eles de modo diverso. Para os enciclopedistas franceses, especialmente os materialistas radicais, o naturalismo spinozista representava uma ruptura corajosa com as doutrinas religiosas tradicionais e um modelo de pensamento que explicava o mundo sem recorrer a causas sobrenaturais. Para Kant, por outro lado, Spinoza era uma figura ao mesmo tempo temida e respeitada, um homem que possuía a mais alta intuição filosófica, como ele chegou a dizer. Foi no contexto do idealismo alemão que se deu uma das mais profundas reavaliações de Spinoza. Fichte, Schelling e, sobretudo, Hegel o estudaram com atenção, vendo nele o ponto de partida de uma nova metafísica que colocava a totalidade como princípio. Hegel chegou a afirmar que ou se é spinozista, ou não se é filósofo, elevando-o ao patamar de fundador do pensamento sistemático moderno. Para Hegel, o mérito de Spinoza era ter compreendido a unidade do ser, ainda que sua concepção de substância necessitasse de uma mediação dialética ausente em sua filosofia. Ao mesmo tempo, surgia um interesse crescente por Spinoza em outros campos do saber. Na teologia, estudiosos progressistas começaram a enxergar em sua obra uma alternativa racional à leitura dogmática dos textos sagrados. Na ciência política, seu realismo e sua defesa da liberdade de expressão encontravam eco em teorias liberais emergentes. E na ética, sua valorização da autonomia racional oferecia um contraponto às éticas religiosas ou meramente utilitaristas que ganhavam espaço. A redescoberta de Spinoza não se restringiu à academia. Poetas e escritores também encontraram inspiração em sua visão do mundo. Goethe, por exemplo, nutria grande admiração por ele, considerando-o um modelo de serenidade filosófica. Novalis o via como uma figura misteriosa e quase mística, ainda que racionalista. Essa recepção multifacetada revelava a capacidade de Spinoza de atravessar fronteiras disciplinares e influenciar diferentes tradições intelectuais.
No século XIX, o nome de Spinoza já circulava com mais liberdade, embora ainda enfrentasse resistência em ambientes mais conservadores. Foi nesse contexto que surgiram as primeiras edições críticas mais abrangentes de suas obras, bem como biografias mais detalhadas que buscavam reconstruir sua trajetória com fidelidade histórica. O interesse crescente culminou em novas interpretações de sua filosofia, agora vistas sob a luz da ciência moderna, da psicologia emergente e das lutas sociais em curso. Com o avanço do século XX, Spinoza foi redescoberto sob perspectivas ainda mais variadas. Filósofos como Gilles Deleuze, Louis Althusser e Etienne Balibar exploraram sua filosofia como uma alternativa ao dualismo cartesiano, ao idealismo hegeliano e até ao marxismo tradicional. Para Deleuze, em particular, Spinoza representava um filósofo da alegria, um pensador do corpo, da imanência e da potência de agir. Sua leitura produziu um novo Spinoza, vitalista, político, quase revolucionário, adaptado às inquietações contemporâneas. Também no campo da psicanálise, Spinoza encontrou leitores atentos. Freud reconheceu a antecipação de certos aspectos de sua teoria das pulsões no pensamento spinozista. Mais tarde, Lacan e outros analistas se debruçaram sobre a relação entre desejo, conhecimento e afeto na obra do filósofo. A abordagem de Spinoza aos afetos, a mente e a liberdade oferecia elementos que ressoavam profundamente com as questões fundamentais da subjetividade moderna. Na filosofia da ciência, pensadores como Einstein expressaram abertamente sua admiração por Spinoza. O próprio Einstein chegou a dizer que acreditava no Deus de Spinoza, referindo-se à ideia de uma divindade impessoal, imanente, que se manifesta nas leis da natureza e não interfere nos destinos humanos. Essa afirmação sintetiza o respeito de cientistas modernos pela tentativa de Spinoza de unir razão, natureza e espiritualidade sem recorrer ao sobrenatural. O pensamento de Baruch Spinoza, longe de ser uma relíquia do passado, continua a exercer uma profunda influência no pensamento contemporâneo. No século XXI, suas ideias ressoam com novos vigor, não apenas em círculos filosóficos, mas também nas ciências, nas artes, na política e na psicologia. Sua visão do mundo, profundamente imbricada na compreensão de uma natureza dinâmica, interconectada e determinada por leis racionais, oferece uma perspectiva essencial para lidar com os desafios do mundo moderno. Em primeiro lugar, sua concepção de Deus como a totalidade imanente da natureza continua a ser uma referência importante para aqueles que buscam uma espiritualidade não teísta. A recusa de Spinoza em separar a divindade do universo, vendo-a como idêntica às leis da natureza, desafia a noção tradicional de um Deus intervencionista e transcendente. Em um mundo cada vez mais pluralista e secularizado, suas ideias oferecem um modelo de religiosidade que não depende da crença em um ser pessoal, mas na compreensão do cosmos e da ordem natural. A ideia de uma ética baseada na razão também permanece relevante. Spinoza propôs que a felicidade e a liberdade humanas não dependem de condições externas, como riqueza ou status, mas de nossa capacidade de entender a realidade e agir de acordo com as leis naturais. Essa visão ética, que valoriza a autonomia racional, é extremamente pertinente em um momento em que as pessoas são cada vez mais desafiadas por influências externas, como a mídia, o consumismo e as pressões sociais, que buscam moldar o comportamento humano. Em tempos de crise existencial e individualismo crescente, a ênfase de Spinoza na razão como caminho para a liberdade e para o bem-estar é uma alternativa poderosa para enfrentar a alienação moderna. Na política, Spinoza também oferece um fundamento sólido para o pensamento democrático e a liberdade de expressão. Em um contexto de crescente polarização política e desafios à democracia em várias partes do mundo, suas ideias sobre o governo e a soberania popular ganham nova importância. Spinoza defendia que a verdadeira liberdade só pode ser alcançada em uma sociedade que respeite a autonomia do indivíduo e permita que todos possam exercer seus direitos de maneira plena e racional.
Ele via a opressão religiosa e política como um obstáculo ao desenvolvimento humano e à paz social, algo que continua a ser um desafio no século XXI. Além disso, sua filosofia naturalista, que vê o homem como parte integrante da natureza, oferece uma perspectiva crucial diante das crises ambientais atuais. Spinoza antecipou muitas das ideias que hoje dominam o pensamento ecológico, como a compreensão da interdependência dos seres vivos e a ideia de que a exploração destrutiva da natureza é uma afronta à razão. Sua visão de um universo regido por leis imutáveis, mas em constante transformação, nos oferece uma lente para entender a crise climática e a necessidade urgente de respeitar o equilíbrio da natureza. A ecofilosofia contemporânea frequentemente encontra em Spinoza um pensador antecipado, que viu na harmonia com a natureza não apenas uma virtude ética, mas uma necessidade prática para a sobrevivência humana. Na psicologia, o interesse por Spinoza tem crescido, particularmente nas abordagens que buscam integrar as emoções humanas e a razão. A teoria dos afetos de Spinoza, que distingue entre diferentes tipos de emoções e busca entender como elas se relacionam com o nosso entendimento racional, é uma contribuição significativa para a psicologia moderna. Ao sugerir que os afetos podem ser entendidos, controlados e transformados pela razão, ele antecipa muitas das práticas terapêuticas atuais, como a terapia cognitivo-comportamental. A noção de que a felicidade depende da nossa capacidade de compreender e regular nossos afetos de acordo com a razão é uma ideia profundamente relevante para as práticas de saúde mental contemporâneas. No campo da ética e da moral, as ideias de Spinoza continuam a inspirar debates sobre o papel da razão na tomada de decisões morais. Em uma época em que as questões éticas se tornam cada vez mais complexas, sua insistência na primazia da razão sobre os desejos e instintos humanos oferece uma perspectiva fundamental para lidar com dilemas éticos contemporâneos. O desafio de equilibrar os interesses pessoais com o bem coletivo, de lidar com a liberdade individual em um contexto social, é uma questão que continua a ser relevante no debate público, e as soluções propostas por Spinoza ainda oferecem um caminho para resolver essas tensões de maneira racional e justa. A obra de Spinoza também tem sido um ponto de referência para a filosofia pós-moderna, especialmente nas leituras que procuram entender a subjetividade e o desejo humano em um mundo fragmentado. Sua crítica ao dualismo cartesiano e sua tentativa de construir uma filosofia da imanência, onde corpo e mente, razão e emoção são tratados de forma integrada, antecipam muitas das preocupações contemporâneas com as questões do sujeito e da identidade. Filósofos contemporâneos, como Deleuze, Foucault e Negri, têm encontrado em Spinoza uma fonte de inspiração para suas críticas às formas de poder e controle na sociedade moderna. Em termos de sua popularidade fora dos círculos acadêmicos, Spinoza também tem sido amplamente citado em debates sobre a ciência e a razão. Cientistas contemporâneos, como o cosmólogo Carl Sagan e o neurocientista Antônio Damasio, têm invocado suas ideias para promover uma visão mais unificada e racional do universo, onde as leis naturais governam tanto a física quanto a vida humana. O trabalho de Spinoza é visto como uma ponte entre a filosofia e a ciência, uma tentativa de entender a totalidade do universo por meio de uma abordagem que recusa o sobrenatural e promove o conhecimento empírico. Spinoza também é cada vez mais lembrado por sua ênfase na liberdade de pensamento. Em um momento em que muitas partes do mundo enfrentam repressões autoritárias e censura, seu compromisso com a liberdade de expressão e o direito à crítica são vistos como valores fundamentais que devem ser preservados. Ele acreditava que uma sociedade livre só poderia existir quando as ideias e os pensamentos fossem livremente debatidos e quando os indivíduos pudessem questionar as normas estabelecidas sem medo de repressão. A influência de Spinoza no século XXI demonstra que sua filosofia não apenas sobreviveu aos desafios dos séculos passados, mas se renovou, se adaptou e se manteve essencialmente relevante. Em um mundo complexo, fragmentado e frequentemente marcado pela irracionalidade, a busca pela razão, pela liberdade e pela compreensão do mundo natural continua a ser um objetivo de primeira grandeza. Spinoza,
com sua ênfase na racionalidade, na ética da imitação da natureza e na harmonia entre os seres humanos e o cosmos, oferece uma orientação para aqueles que buscam uma maneira mais profunda e mais equilibrada de viver.